Vamos iniciar nossa aula com uma revisão para a prova diagnóstica. Os conteúdos que serão abordados nessa aula serão conceitos de temperatura e calor, escalas termométricas, dilatação térmica de sólidos e líquidos, calor latente e calor sensível. A termologia, como nós já estudamos, é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem energia. E quando falamos dessa troca de energia, estamos falando também de temperatura e calor, que são os objetos de estudo da termologia. A temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou à agitação das partículas que compõem os corpos. E se vocês observarem nas imagens, nós temos um corpo de menor temperatura, onde as partículas estão menos agitadas, e um corpo de maior temperatura, onde as partículas elas estão mais agitadas. Então, é bom vocês memorizarem a questão de que moléculas mais agitadas, a temperatura está mais alta, e moléculas pouco agitadas estão relacionadas a uma temperatura mais baixa. Os termômetros também já foram estudados e são utilizados para medir a temperatura, e existem variados tipos de termômetros, termômetros clínicos, termômetros a gás, de lâmina bimetálica. Aí nas imagens nós observamos um termômetro digital e um termômetro de mercúrio. O equilíbrio térmico. Então, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Então, vocês vão lembrar que nós estudamos que os corpos, eles trocam energia. Então, um corpo de maior temperatura, ele tem tendência a trocar energia com um corpo de menor temperatura. Então, há essa troca de energia para esses corpos tentarem entrar em equilíbrio térmico. Então, vamos observar um exemplo que explica melhor essa situação. As partículas de água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas de água fria e vice-versa. Então, se vocês observarem, ocorre a troca de energia até que essas temperaturas fiquem iguais. Calor. O calor é a transferência de energia de um objeto ou sistema para outro em razão exclusivamente da diferença de temperatura entre eles. E as unidades de medida utilizadas são joule e caloria. Então, os processos de propagação de calor que nós iremos trabalhar hoje são condução, conversão e irradiação. Então, se vocês observarem, todos esses processos, eles estão relacionados à troca de energia. Então, na condução térmica, a propagação de calor está associada à energia térmica. De que forma? É um processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um meio. E um exemplo clássico que nós podemos citar são os condutores térmicos, que são materiais nos quais os processos de condução de calor são acentuados. Um exemplo são os metais. Não podemos deixar de falar de isolantes térmicos, como a madeira e o isopor, que são materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Agora nós vamos falar sobre conversão. Então, é um processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação, observem o destaque, de massas líquidas ou gasosas. Então, na conversão térmica ocorre essa troca de energia entre massas líquidas ou gasosas. E na irradiação, ela vai estar associada a ondas eletromagnéticas, onde vai ser um processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. E precisamos destacar que a energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. O calor. Então, nós já estudamos que o calor ele é a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até que esses corpos tendem a entrar em equilíbrio. Então, há essa troca de energia do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Vamos trabalhar as escalas termométricas. Então, nós temos a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E nós precisamos destacar que essas escalas elas apresentam temperaturas variadas, de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, vamos observar os termômetros.
Então, a escala Celsius, ponto de gelo de 0 graus Celsius e ponto de vapor de 100 graus. Na Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. E na Kelvin, 273 graus Kelvin e 373 graus Kelvin. Ao lado, eu coloquei a formulazinha que nós trabalhamos. Então, temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, igual à temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Por que é importante essa relação? Porque a questão ela vai vir variada. Então, ela vai vir abordando, transforme a temperatura Celsius em Fahrenheit. Qual seria essa temperatura de 30 graus Celsius em Fahrenheit? Então, você vai trabalhar com Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se ele quiser saber a temperatura Fahrenheit, como seria em Kelvin? Então, você vai trabalhar Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Então, vai de acordo com o que a questão pedir. Vamos observar com um exemplo? Sabendo que uma temperatura de um objeto no instante em que foi medido foi de 37 graus Celsius, qual é a indicação dessa temperatura na escala Fahrenheit? Então, nós vamos saber qual será essa temperatura na escala Fahrenheit trabalhando a conversão. Então, temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. E ele deu a temperatura Celsius, ele disse que é de 37 graus. Então, no lugar de Celsius, nós vamos colocar 37. 37 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. E observem que 5 está multiplicando a temperatura Fahrenheit e está multiplicando 32. Então, 5 vezes temperatura Fahrenheit menos 5 vezes 32, que equivale a 160. E se vocês observarem, nós temos também 37 vezes 9. Então, fizemos meios pelos extremos. 37 vezes 9, 333. Observem que eu isolei 5 TF, que vai ser igual a 333, 160 está negativo, eu passei positivo. 333 mais 160 equivale a 493. Como 5 está multiplicando a nossa temperatura Fahrenheit, nós vamos passar esse 5 dividindo 493. Então, 493 dividido por 5 equivale a aproximadamente 98,6 Fahrenheit. Existem alguns exercícios em alternativa que eles arredondam o valor para 99 graus Fahrenheit, ok? Dilatação térmica. Então, a dilatação linear é aquela dilatação em que leva em consideração a dilatação sofrida em apenas uma dimensão do corpo. E um exemplo clássico é uma barra de ferro, por exemplo, que é aquecida e ocorreu uma dilatação dessa barra, ela aumentou de tamanho, ela dilatou em apenas uma única dimensão. Então, para calcular essa dilatação, nós vamos ter variação de comprimento, que é representado por ΔL, que vai ser igual a comprimento inicial, multiplicado por coeficiente de dilatação linear, multiplicado por variação de temperatura. Então, todas essas informações nós vamos agora aplicar com uma questão. Qual será o comprimento de uma barra de chumbo de 5 metros a 20 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 80 graus Celsius? Então, se vocês observarem, houve uma variação de temperatura. E o coeficiente de dilatação linear do chumbo, eu coloquei aí, é de 17 vezes 10 a menos 6. Então, o valor aproximado, né? Então, a questão, ela pode vir com esse valor, ou ela vai querer que você descubra qual é o coeficiente de dilatação linear do material trabalhado. Então, utilizando a fórmula ΔL, que é essa variação de comprimento, vai ser igual a 5, que é essa medida inicial, o comprimento da barra inicial, multiplicado por 17 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado por a variação de temperatura, 80 menos 20, 60. Então, 5 vezes 17 vezes 60
equivale a 5.100, multiplicado por 10 elevado a menos 6. Se vocês observarem, eu voltei 6 casas decimais. Então, eu apenas organizei esse comprimento. Então, começando a contar do final do número, nós voltamos 6 casas decimais, chegamos ao valor de 0,0051. Então, esse é o comprimento que nós descobrimos após essa barra de chumbo ser aquecida até 80 graus Celsius. A dilatação superficial. Na dilatação superficial, há dilatação em 2 dimensões e não apenas em uma, como nós vimos na dilatação linear. A formulazinha será ΔA, que é a variação superficial, vai ser igual a área inicial multiplicado por 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Então, essa formulazinha nós vamos trabalhar para trabalhar essa questão da dilatação superficial, que eu quero que vocês vejam a diferença de cada uma. A dilatação linear há um aumento em apenas uma dimensão do objeto. Já na superficial ocorre um aumento em 2 dimensões do objeto. Sempre lembrando que nessa questão nós vamos trabalhar com metros quadrados de área. Vamos para um exemplo. Uma placa de ferro retangular, a temperatura de 25 graus Celsius, apresenta a área de 0,03 metros quadrados. Qual será a área dessa placa ao ser aquecida até 75 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 12 vezes 10 a menos 6? Então, observem que eles deram todas as informações na questão. Nós apenas vamos precisar substituir na nossa fórmula. Então, a área inicial, 0,03 metros quadrados. A variação de temperatura foi de 75 menos 25 graus, 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do ferro foi dado de 12 vezes 10 a menos 6. E vocês vão lembrar que nós vimos que, quando nós queremos saber a coeficiente de dilatação superficial do material, nós vamos multiplicar o linear por 2. Então, se a questão deu dilatação linear, coeficiente de dilatação linear, no caso 12, nós vamos multiplicar por 2. 2 vezes 12, 24 vezes 10 a menos 6 vai ser o coeficiente de dilatação superficial do ferro. Então, vamos substituir na fórmula. Área inicial, 0,03, multiplicado por 1, mais... Ele deu na questão o coeficiente de dilatação linear, mas nós descobrimos o superficial, que é de 24 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, que foi de 50 graus. 0,03, se vocês observarem, está multiplicando todos os fatores dessa nossa equação. Então, 24 vezes 50, que equivale a 1.200. Cuidado com a questão dos cálculos, para vocês não utilizarem de forma inadequada as informações. E nós temos que 0,03 está multiplicando 1 e 0,03 também está multiplicando 1.200 vezes 10 a menos 6. Eu organizei 1.200 vezes 10 a menos 6. E voltei 2 casas decimais. Se vocês observarem, se 1.200 está multiplicado por 10 a menos 6 e eu volto 2 casas decimais, o que é que acontece? Eu vou adicionar 2 nesse expoente menos 6. Então, menos 6 mais 2 vai equivaler a 10 elevado ao expoente menos 4. E eu simplifiquei o meu cálculo. Ficou 12 vezes 10 a menos 4. Então, vamos lá. 0,03 vezes 1, 0,03. Mais 0,03 vezes 12, 0,36. Vezes 10 elevado ao expoente menos 4. Observem que 0,36
elevado, multiplicado por 10 elevado ao expoente menos 4, nós iremos voltar 4 casas decimais. Então, nós chegamos ao valor de 0,000036, que somado com 0,03, chegamos ao valor da área final da placa, que é de 0,030036 metros quadrados. A dilatação dos líquidos. Os líquidos eles podem sofrer dilatação térmica também, assim como os sólidos. E nós temos que observar aqui, a dilatação aparente é aquela que é a quantidade do líquido extravasado. Nós temos também a dilatação do frasco, que é a dilatação do recipiente aquecido. E nós temos também a dilatação real do líquido, que é aquela que realmente aconteceu. Então, quando nós trabalhamos com dilatação dos líquidos, nós vamos trabalhar com líquidos extravasados, recipiente aquecido, certo? E vocês vão observar que essa variação vai estar associada à fórmula que nós vamos ver daqui a pouco. Os líquidos, eles admitem a dilatação volumétrica e, portanto, obedecem à mesma expressão da dilatação volumétrica dos sólidos. Então, eu coloquei a formulazinha bem clássica. Variação volumétrica aparente, observe que estão trabalhando em metros cúbicos, vai ser igual a volume inicial do líquido, multiplicado por coeficiente de dilatação volumétrica aparente, multiplicado por variação de temperatura. Então, essa é a nossa fórmula que iremos trabalhar com a dilatação dos líquidos. Vamos para um exemplo. Um recipiente de vidro de 100 centímetros cúbicos de capacidade é completamente preenchido com mercúrio e é aquecido de 30 graus Celsius até 150. Com esse aquecimento, há um transbordamento, olha aí o líquido transbordado, de 2 centímetros cúbicos do metal. Qual é o coeficiente de dilatação aparente? Então, vamos observar, utilizando nossa fórmula. Variação de coeficiente de dilatação aparente, variação aparente vai ser igual a volume inicial multiplicado por coeficiente de dilatação volumétrica aparente, que ele quer descobrir, multiplicado por variação de temperatura. Então, variação volumétrica aparente foi dado na questão, é de 2 centímetros cúbicos. O volume inicial do líquido é de 100 centímetros cúbicos. E o coeficiente de dilatação volumétrica aparente ele quer descobrir. A variação de temperatura foi de 150 menos 30, 120 graus Celsius. E agora, eu quero que vocês observem esse dado também que foi dado na questão. Coeficiente de dilatação do mercúrio é de 18 vezes 10 a menos 5. Então, aqui nós não vamos precisar utilizar, porém, essa questão ela poderia ser elaborada utilizando também esse coeficiente de dilatação do mercúrio. Então, 2, que é essa variação volumétrica aparente, que foi dado na questão, todos os dados estão na questão, vai ser igual a volume inicial do líquido, que equivale a 100, multiplicado por coeficiente de dilatação, multiplicado por variação de temperatura, que equivale a 120. Então, 100 vezes 120, 12.000. E, se vocês observarem, o coeficiente de dilatação está multiplicando 100 e multiplicando 120. Então, quer dizer que 12.000 vai passar dividindo 2. 2 dividido por 12.000 equivale a 0,0001666. Então, observem que é um valor aproximado. Então, eu aproximei, segui 4 casas decimais e coloquei um valor aproximado de 1,7. Então, 1,7 vezes 10 elevado a menos 4, porque eu segui de onde a vírgula está, segui 4 casas decimais. Trocas de calor. Então, nós temos a relação entre calor sensível e calor latente. E que relação é essa? Vamos lá. O calor sensível, ele vai estar associado à questão de
vai provocar uma variação de temperatura, e essa variação de temperatura, ela vai ser diferente do calor latente. Por quê? No calor latente, ocorre uma variação do estado do material. Então, tem como você diferenciar essa questão de calor sensível e calor latente. Então, eu coloquei aí no exemplo, no aquecimento de uma barra de metal, o calor se propaga por um meio da condução térmica. Então, houve um aquecimento dessa barra, onde essa temperatura, ela se propagou com a condução térmica. Já no calor latente, ocorre mudança do estado. Então, aí eu coloquei algumas mudanças de estado físico. Então, do sólido para o líquido, fusão, vaporização do líquido para o vapor, liquefação do vapor para o líquido e solidificação do líquido para o sólido. Então, ocorre troca de calor com mudança de estado físico no calor latente. Então, vamos para a fórmula de calor sensível. Quantidade de calor sensível é igual à massa do corpo multiplicado por calor específico da substância. Cada substância vai ter o seu calor específico e multiplicado por variação de temperatura. Então, quantidade de calor é igual a macete. Alguns alunos, eles utilizam variação de temperatura, ΔT. Aí, nesse caso, eu coloquei esse símbolozinho que é utilizado também para indicar temperatura em alguns livros e materiais. Então, massa multiplicado por calor específico, multiplicado por variação de temperatura. Calor sensível. Calor sensível, nós vamos lembrar que está associado à mudança de temperatura. Vamos para um exemplo. Um corpo de massa 300 gramas recebeu 6.000 calorias e sua temperatura variou de 100 graus Celsius sem mudança de estado. Então, aí ele já indicou que a fórmula que nós vamos usar vai ser a fórmula de calor sensível. Determine o calor específico da substância que constitui o corpo e a capacidade térmica. Então, essa quantidade vai ser igual a massa multiplicado por calor específico multiplicado por variação de temperatura. Então, foi dado na questão que ele recebeu 6.000 calorias de... Esse corpo recebeu 6.000 calorias. Então, nós temos 6.000 igual a massa, 300, multiplicado por calor específico que ele quer descobrir, multiplicado por variação de temperatura que foi de 100 graus Celsius. 300 vezes 100 equivale a 30.000. Observem que se 30.000 está multiplicando o calor específico, nós vamos isolar calor específico, esse 30.000 vai passar dividindo 6.000. Então, 6.000 dividido por 30.000 equivale a 0,2 calorias por grama. E para calcular a capacidade térmica, também foi pedido na questão, nós vamos utilizar massa multiplicado por esse calor específico. Então, 300 vezes 0,2 equivale a 60 calorias de capacidade térmica. Calor latente. Então, quando falamos de calor latente, nós vamos lembrar que ocorre uma mudança de estado físico. Então, na forma de calor latente, nós vamos ter quantidade de calor vai ser igual à massa da substância multiplicado por a constante de proporcionalidade, que é representada por L. Então, Q é igual a massa vezes L, que é a constante. Vamos para um exemplo. Qual é a quantidade de calor que deve ser recebida por 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius para que derreta totalmente? Então, observem que houve uma mudança de estado. Então, se ocorreu uma mudança de estado, o que é que nós vamos lembrar? Que o L, que é a nossa constante de proporcionalidade, ela vai ser variável. No caso aí, o exemplo, ocorreu fusão. E a constante de proporcionalidade da fusão, nesse caso da água, é de 80 calorias por grama. Então, Q é igual a M vezes L. A massa aí foi de 200 gramas e nós temos a nossa constante L, que é de 80. 200 vezes 80 equivale a 16.000 calorias,
ou simplificando aí, nós temos 16 quilocalorias. Então, observem que a fórmula é simples e os valores são dados na questão. Nós apenas precisamos substituir esses valores. Então, próxima semana, vocês vão utilizar essa aula para estudarem. Eu fiz um resumo de tudo que vai cair na nossa prova diagnóstica e eu quero que vocês utilizem essa aula para estudarem e revisarem. Então, abordem materiais, utilizem meios diferentes de estudos também, que são importantes para vocês adquirirem a habilidade para a realização da prova. Então, bons estudos.